Olá! Hoje, em nosso canal Sabedoria para Viver, gostaríamos de tratar do tema a reclamação e o deserto. Para tanto, eu gostaria que você atentasse para a leitura do texto sagrado, escrita na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 8 e 9. Preste atenção na leitura. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Pois bem, é comum o pensamento de que a pessoa, o ser humano, com o avançar do tempo, ele ganha estabilidade e os ventos impetuosos da vida não conseguem abalar muito as estruturas já fundamentadas. Por um lado, isto é verdadeiro, mas existe um outro lado também. Porque o equilíbrio ele está relacionado com solidez, mas ao mesmo tempo requer flexibilidade. E há uma tendência forte de perda da curvatura com o passar do tempo, não somente no aspecto físico, mas comportamental também. E a reclamação é um fator destes. Inclusos justamente na perda de equilíbrio com o passar do tempo. Como é fácil reclamar, não é verdade? Reclama-se de tudo. Reclama-se das condições climáticas, reclama-se de uma chave emperrada, reclama-se de um filho que derrama um copo de suco na mesa, reclama-se de um pertence que cai ao chão quando estamos com as mãos cheias de sacolas, reclama-se de 20 segundos que o sinaleiro demora para abrir, demora-se do app que não chega a nossa encomenda nunca. E isto em qualquer segmento da sociedade. Ninguém, nenhum segmento da sociedade está livre dessa realidade. E como nós vimos aqui no texto, com o povo de Israel no deserto não foi diferente. Reclamaram porque foram tirados do Egito. Reclamaram porque foram tirados do deserto. Reclamaram porque Deus mandou o maná. Reclamavam porque faltou água. Reclamavam porque faltou carne e tantas outras coisas que até ficamos abismados quando lemos o relato. Porém, só ficamos abismados porque nós não fazíamos parte daquele contexto. Senão, certeza que estaríamos reclamando também. Estamos fora da situação. Aí é fácil julgar a situação, não é mesmo? Corremos grandes riscos de seguirmos nesse mesmo caminho, conforme alerta o apóstolo Paulo, também na primeira carta, no capítulo 10, agora dos versos 1 ao 12, olha só. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência. Que fato impressionante, não é mesmo? Podemos ficar zanzando pelo deserto espiritual de nossas vidas, isto é, inertes, sem crescimento, sem desenvolvimento, sem gozo espiritual, por causa da reclamação? Sim, com certeza sim. O fato está não na reclamação em si, mas
na origem da reclamação, que sem dúvidas é que nos consideramos muito importantes e a importância acima dos outros faz com que estes me sejam devedores. Ora, se me devem, eu exijo. E então brado em alto e bom som. A reclamação, além de nos cegar, leva a um estado de insatisfação constante e, por fim, a raiz de amargura. Situação que qualquer fator, ou até mesmo a mínima fagulha, desencadeia aí um processo de irritação e reclamação, exigindo, inclusive, tratamento severo, pois, como o próprio nome diz, está enterrado na alma da pessoa. Eu quero trazer aqui uma ilustração fantástica por nome Água Quente, Água Fria, que vai nos ajudar a entender esse processo, essa dinâmica da reclamação e como nós somos reclamões por natureza. Preste atenção. Em algumas regiões do México são encontradas uma ao lado da outra correntes de água quente e de água fria. Interessante, não é mesmo? E em razão desse fenômeno da natureza, as mulheres desses lugares têm a vantagem de lavar suas roupas na água quente e depois enxaguá-las ao lado na água fria. Que legal, não é mesmo? Alguns anos atrás, enquanto observava essa cena, uma turista disse a seu guia: elas devem achar que a natureza é muito generosa, fornecendo gratuitamente água quente e água fria em abundância neste lugar, uma ao lado da outra. O guia respondeu: não é bem assim. Elas reclamam muito, porque a natureza não lhes fornece sabão. Estão vendo só como nós somos reclamões? Agora, há o contraposto, há o outro lado, que está o agradecimento que é gerado quando penso a meu respeito com ponderação. Atente para o que nos ensina a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 3. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando considero os outros superiores a mim, eu que me sinto devedor, logo estou então recebendo muito mais do que mereço. E então eu agradeço. E como sou devedor, é gerado um sentimento muito forte de querer ajudar aos irmãos, a comunidade e aqueles que estão ao meu redor. Estas considerações nos levam a concluir que temos muito a aprender com as crianças, pois estas não reclamam, elas choram. Elas não exigem, elas pedem. Sorriem, alegram ambientes e enxergam a felicidade e pureza em tudo. E, acima de tudo, são dependentes e agradecidas aos pais. Não é à toa que o Senhor Jesus recomendou que nos tornássemos como elas. E as crianças que reclamam não são mais crianças. Que o Senhor te abençoe, que você viva com sabedoria e que tenha um dia maravilhoso na sua vida, livre de amarguras e reclamações.